Bom dia, pessoal. Vamos dar aquela volta aqui no Rio de Janeiro. Tô devendo um vídeo para vocês aí do resumo da viagem do Sul. Sei disso, mas estou preparando o vídeo aí porque eu quero quebrar ele porque ficou um vídeo muito grande, né? Então acho que eu vou refazer ele contando aí os trechos da viagem, né? Mas vamos lá. Estou saindo aqui da região da Praça da Bandeira, do Rio de Janeiro, para quem não conhece, né? Isso aqui é uma parte central que junta todas as partes do Rio de Janeiro aqui, né? Daqui para frente vai para o centro, daqui para lá vai para a Zona Sul, daqui para trás a Zona Norte. Então, vou pegar um elevado que tem aqui. Esse elevado, ele foi construído... Cara, esse elevado aqui já tem bastante tempo, tá? Muita gente conhece como elevado da Paulo de Fronten. Mas o que acontece, pessoal? A Avenida Paulo de Fronten, ela corre aqui por baixo desse elevado. Tá? Ele tem um nome diferente, é Engenheiro Freycinet, alguma coisa assim. Tá? Ele não é elevado Paulo de Fronten como muita gente chama, né? A Avenida Paulo de Fronten, ela corre aqui embaixo. O cara tá apressado, deixa o cara aí, né? Vamos lá, eu vou no meu ritmo aqui. O trânsito é isso, é negociação, entendeu? Então vamos aqui. Então, como eu estava falando, isso aqui é um elevado, o pessoal chama elevado da Paulo de Fronten, mas na verdade isso aqui é o nome do elevado é Engenheiro Freixo alguma coisa, não sei se Freixnet, alguma coisa assim. E esse elevado ele une essa região aqui central até a Zona Sul, né? Até o túnel Rebouças, que corta o maciço aqui da Tijuca, né? Não sei se vocês se recordam, mas em outro vídeo eu comentei que para você sair da Zona Norte do Rio para a Zona Sul, você tem que cruzar esse maciço da Tijuca. A Zona Norte e a Zona Sul é separada por um grande complexo de montanhas. Tá? Então, ou você contorna a montanha, que aí você vai ter que ir até o centro do Rio, né? Que lá tem uma parte que já não tem mais montanha. Ou você passa pela montanha, ou você passa por baixo, ou você passa por cima. Então aqui você está passando por cima da montanha. Aqui eu vou passar por baixo da montanha, na verdade, né? Vou pegar um túnel aqui. São dois túneis que cruzam esse maciço. E esse elevado aqui que foi construído nos anos 70 para fazer essa conexão justamente com esses túneis. Então você criou uma via expressa ligando o centro aqui do Rio até a Zona Sul, que desemboca lá na Lagoa Rodrigo de Freitas. E esse elevado aqui, durante seu período de construção, lá nos anos 70, eu já estava no Rio de Janeiro nessa época, né? Eu não sou do Rio de Janeiro, né, pessoal? Eu sou lagoano, né? Mas eu já vivo aqui há muitos anos, né? E o que acontece? Nos anos 70 esse elevado veio abaixo, durante a construção. Então, se eu não me engano, cara, 70 e pouco, tá? 71, 72, agora não me lembro certo. Cara, e morreu muita gente, morreu acho que quase 50 pessoas nessa brincadeira. Nessa tragédia aí. Brincadeira não, com essa tragédia, né? Durante a construção, eu não sei se um caminhão, estava envolvido com um caminhão, entendeu? Não sei se o caminhão bateu em alguma viga que estava em construção, alguma coisa assim. Ele veio abaixo. Aqui o túnel aqui, ó. Esse túnel aqui são duas galerias, tá? Então deixa eu voltar aqui para o elevado. E ele veio abaixo e aí pegou os carros que estavam passando embaixo na Avenida Paulo de Fronten, né? Então essa é a história desse elevado aí, tá? Esse túnel aqui é o que liga aqui o elevado à Zona Sul, né? O túnel Rebouças, que é quebrado em duas galerias. A gente tem essa primeira galeria,
tá? Que são mais ou menos quase 1 quilômetro, 900 metros, alguma coisa assim. E tem uma segunda galeria que é um pouco maior, que já são acho que uns 3 quilômetros. Mas tem uma placa aqui indicando aqui o percurso total dele, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Tentar fazer a filmagem, pegando aqui a extensão da galeria. Aí, ó. 2.047 metros, ou seja, 2 quilômetros. Né? E daqui para lá, daqui para a lagoa, é descida. Tá? Se eu colocar aqui para vocês acompanharem aqui a quilometragem dela, é um lugar que ninguém pode dizer, ah, minha moto tá fazendo 50 com litro. Aqui, ó. Quanto é que tá fazendo? 65 km com litro. Por quê? Porque daqui para lá é descida. Eu tô descendo aqui uma rodovia. Entendeu? Então esse trecho aqui, daqui para lá, eu quando tô de carro aqui, basicamente eu deixo o carro descer. Muita gente não percebe isso. Passa por aqui todo dia e não sabe que isso aqui é uma descida. Mas eu posso comprovar na prática, porque eu já fiquei sem gasolina aqui uma vez quando eu era mais novo. Eu estava com meus primos que vieram passar uns dias aqui no Rio de Janeiro e no meio, o meu era um Passat, né? Eu tinha um Passat GTS naquela época. E o Passatzinho acabou a gasolina, o ponteiro estava indicando ali que estava no começo da reserva e ele já tinha acabado a gasolina, ele parou. E daqui eu deixei ele descer e foi embora. Ele desceu, pra você ter uma ideia, ele desceu, subiu um viaduto que tem logo adiante e depois desceu ele de novo e já caiu em frente ao posto de gasolina que tem lá. Então isso aqui é uma descida, não tem como negar, tá? Aqui a moto aqui, ó, fazendo 55, 56 aqui, ó. Mas é descida, pessoal, tá? Da mesma forma como o elevado, que eu acabei de passar, ele é uma subida, tá? Bem devagar, mas é uma subida. Aqui já é a Zona Sul, estamos na região da Lagoa, tá? Os dois caminhos aqui eu vou rodar a lagoa no sentido anti-horário, no sentido horário, e para cá eu vou rodar a lagoa no sentido anti-horário. Mas a lagoa está aqui adiante de mim aqui, ó. Deixa eu ver se eu dou uma reduzida aqui para permitir vocês verem a lagoa. Aqui está a Lagoa Rodrigo de Freitas. Para quem não conhece, né? Lagoa aqui, ó, as baias da regata não, de canoagem, né? O pessoal faz lá embaixo a Pedra da Gávea. E aqui mais atrás aqui, o Cristo Redentor. Lá em cima. Vamos lá, deixa eu sair daqui, porque isso aqui não é lugar para ficar parado. Aqui é muito aprazível, tá, pessoal? O pessoal vem pra cá. Muita gente que não mora aqui, tá? Isso aqui é um dos metros quadrados mais caros da cidade do Rio, talvez do estado, né? E muita gente vem pra cá pra fazer isso aí, ó, caminhada, entendeu? É um lugar muito, eu considero muito aprazível. Você tá a poucos metros do oceano aqui, então o ar aqui com certeza é menos poluído do que qualquer outra região da cidade. Deixa eu ver se consigo dar uma parada por aqui para permitir um... Então, como eu estava falando, ó, ali isso aqui tudo é lagoa, né? Eu saí ali do túnel,
Aqui em cima tem um Cristo Redentor. Isso aqui, todo esse maciço aqui, ó, montanha. Você tem um túnel aqui e para lá é Barra da Tijuca. Lá embaixo, a Pedra da Gávea. Tá? E a lagoa dá esse contorno todo aqui. Então o pessoal costuma fazer a volta em torno da lagoa, são um pouco mais de 8 quilômetros, né, de caminhada ou corrida, né, para quem curte. Para cá você tem Botafogo, e para lá Barra da Tijuca, e para cá Copacabana. Ok? Deixa eu voltar aqui para a moto. Voltando aqui, pessoal. Espero que tenha ficado legal essa parada aí que eu fiz aí, vocês terem a percepção da lagoa. E aqui eu vou contornar a lagoa. Aqui costuma se montar uma árvore de Natal. Tá? Foi inaugurada ontem, inclusive, né? Hoje é um domingo. Foi inaugurada nesse sábado. A árvore de Natal da Lagoa Rodrigo de Freitas. Passeio de helicóptero aí, ó. Você tem um heliporto do outro lado da lagoa. Quando a gente passar lá eu mostro onde é que fica. Existe um heliporto bem aqui na lateral da lagoa, que é para passeios, né? Então o pessoal vai lá, contrata um voo, tá, de helicóptero. E acho que tem mais de um tipo de voo, tá, pessoal? Eu não tô bem certo. Você pode fazer só um voo por aqui por perto, ou você pode fazer um voo mais extenso, indo até a Zona Sul, né? Ou vai só ver o Cristo Redentor, que ele passa de helicóptero lá perto do Cristo Redentor, né? Então, é um passeio turístico, né? Então, vamos lá. Fazer um corredorzinho de leve aqui. As margens da Lagoa Rodrigo de Freitas. Aqui adiante, na minha esquerda, estão vendo esse paredão aqui? Aqui embaixo tem um parque. Parque da Catacumba. Então o portal, a entrada é ali, ó. A entrada é ali, perto daquelas grades. E você tem uma trilha que você faz, uma caminhada aí por trás. E você consegue, por cima você anda um bom trecho nessa trilha, né, uns 15, 20 minutos. E você fica no alto dessa pedra que tem aqui atrás de mim, dessa montanha. E você vê a lagoa bem de cima, tem um mirante bem interessante. Só que não é um lugar que dê para ir de moto, né? Você tem que fazer uma trilha no meio da mata, né? Mas tem tudo sinalizado, entendeu? Não tem problema de segurança nenhum. Aqui eu corto de Cantagalo. Essa aqui, ó, aqui adiante. Se eu pegar para cá, eu corto para Copacabana. Tá? Atrás dessa pedra aqui, basicamente é a divisão entre Copacabana e Ipanema. Porque do outro lado aqui, mais adiante, eu já tenho Ipanema. Tá? Então, se eu entrar nessas ruas aqui à minha esquerda, né, claro, desde que tenha acesso ao mar, né, eu vou chegar em Ipanema, não mais em Copacabana. Tá? Aqui a gente tem um visual da Pedra da Gávea lá ao fundo. Para quem é do Rio de Janeiro, né, isso aqui é corriqueiro, né, não é novidade, né? Mas para quem é de fora, cara, essa região daqui é muito legal.
o ponto turístico, né? Você vê que muita gente vem para cá para atividade física, fazer atividade física. Eu vou dar uma parada aqui adiante para fazer um resumo aí do que nós vimos aí nessa volta da lagoa. Deixa eu parar por aqui sem tomar vaga de ninguém. Como eu falei ali, ó, a gente saiu do lado de lá. Saímos do lado de lá do túnel Rebouças. Aqui a gente tem a Ilha de Caiçaras, que é um clube, tá? Não sei se o nome da ilha é Ilha de Caiçaras, mas é uma ilhazinha pequenininha que fica dentro da lagoa que já há muitos anos, né, existe um clube sobre essa ilha. Tá? E do outro lado também tem uma outra ilha pequenininha que tem um outro clube lá. Tá? Corte Cantagalo, que eu falei do Parque da Catacumba. A entrada é ali, logo depois, entre aqueles prédios ali, tem um Parque da Catacumba. Você pega a trilha subindo, aquela mata verde que está ali, você vai subindo por ali entre a mata, até o topo daquela montanha. Tá? Então você sobe a montanha ali, dali de cima você tem um mirante, né? Você tem um visual aqui de toda essa lagoa e acho que dá para ver até o mar aqui por cima dos prédios. É muito bonito. Lá em cima o Cristo. Não sei se vocês conseguem perceber, tem um helicóptero lá em cima, dando a volta lá perto do Cristo. Tá? E os helicópteros partem daqui de baixo. É um dos passeios. A árvore de Natal aí, ó. Mais tarde à noite ela fica acesa. E aí o trânsito aqui fica uma loucura. Um furdúncio danado. Ok, galera? Vou andar mais um pouco aqui para dar mais uma volta na lagoa e depois vou pegar para outro local aqui da Zona Sul para compartilhar com vocês. Eu paro no cantinho para não tomar espaço e o cara vai e cola do meu lado. Tá calor hoje, hein, pessoal? Nossa jaqueta ventilada aqui. Pessoal, não falei de segurança ainda hoje, né? Então, vamos aproveitar. Eu queria falar sobre um ponto que outro dia eu vi e que acho que vale ressaltar. Acho que muita gente pratica, né? Mas outros ainda não. Que é você tem um carro oficial, uma ambulância, né? No trânsito, andando atrás de você, ou tá no engarrafamento. Pessoal, dá passagem, entendeu? Não questiona. Se o cara tá sozinho, o carro tá vazio, não tem ninguém na parte de trás sendo atendido. Cara, ninguém pega uma ambulância para passear. Ninguém pega um carro de polícia para passear. Ninguém quer estar passeando de carro de sirene. Se o cara tá ali dentro daquele negócio, o cara tá a trabalho, pô. Seja policial, seja bombeiro, seja médico, entendeu? Paramédico. Cara, o pessoal tá ali, tá a trabalho. Então, e normalmente tá com sirene ligada. Eu não sei
já tiveram a infelicidade de estar dentro de uma ambulância. Mas quando você está dentro de uma ambulância que você vê o cara ligar aquela sirene, cara, é desesperador. Você quer que o pessoal saia da tua frente, cara. Então, quando você ouvir uma ambulância, tá, o cara tá com a sirene ligada, você vê que o pessoal tá fazendo jogo duro, pô, tira o carro da frente, joga na calçada, joga no canteiro, joga em qualquer lugar, mas deixa o carro passar, cara. Ninguém tá querendo passear de ambulância, pô. Entendeu? Então, os caras estão ali, os caras estão trabalhando, cara. Então, essa é uma dica de segurança, é um apelo que eu faço. Não sei se como é que cada um se comporta, né? Mas é fundamental, cara. Entendeu? Ninguém usa uma ambulância para andar na cidade. Se o cara tá vazio é porque ele tá indo atender, entendeu? Se o cara tá com alguém dentro do carro é porque ele já prestou socorro e tá levando para um pronto atendimento. Então, pessoal, o cara passou com sirene, deixa passar. Entendeu? É isso. Aqui a gente está completando a volta na lagoa. Isso aqui é outra ilha que eu falei, que eu comentei, né? Aqui a gente tem uma outra ilha, que também é um outro clube. Eu até esqueci o nome. Tá? E logo aqui a gente tem o Hospital da Lagoa, quando vocês veem no jornal, fica aqui por trás. Aqui você tem uma igreja aqui, ó, bem grande. Quando teve aquela tragédia aqui no Rio de Janeiro, lá em coisa de uns 3 anos atrás, lá em Petrópolis, né, que houve enchente lá e matou gente, entendeu? Aqui foi ponto de coleta essa igreja aqui foi ponto de coleta de doação, né? E eu vim trazer minha doação aqui, juntei também de alguns familiares, pessoal que queria doar e queria fazer cesta básica, alguma coisa assim, né? E como tem uma picape, eu coletei de alguns colegas, né? Fui no mercado, né? Juntei tudo e enchi a caçamba de cesta básica e trouxe aí, né? Que o pessoal fez um ponto de coleta e distribuição lá em Petrópolis, né? E aqui a gente está dando a volta na lagoa, tá, pessoal? Tá encerrando a volta aqui na Lagoa Rodrigo de Freitas. Tô aqui logo adiante, tem a saída do túnel novamente. Tá? Eu hoje ia dar uma volta com os colegas e ia lá para a Serra, no Teresópolis, por ali. Só que o pessoal foi desistindo. Eu também não estava afim de acordar cedo. Saber de uma coisa? Vou dar um rolê na cidade. E aqui estou. Vou sair aqui à direita aqui. Porque se eu pegar para lá, eu vou obrigatoriamente ter que voltar para o túnel. E eu não quero. Vamos lá, dei uma parada aqui e vou até esse pira aqui para mostrar aqui um ponto da lagoa. Ó, ali, quando eu saí do túnel, eu estava do lado de lá, na ponta de lá. Agora eu estou na outra extremidade e as baias que a gente viu ali, ó, do túnel, começam aqui, ó, quando tem torneio de remo, né? Atravessa toda a lagoa desse percurso. E aqui está a outra extremidade da baia, arquibancada ali.
O heliporto que eu comentei está ali próximo. Não sei se vocês conseguem ver, tem um helicóptero do Corpo de Bombeiro ali parado, um vermelhinho. Atrás, onde estão passando essas duas lanchas agora, tem um heliporto ali. Tá? Então ele decola dali de perto. E aí dá a volta no Cristo. Aqui é o outro lado da Ilha de Caiçaras. Ok, pessoal?